Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Hoje nós estamos iniciando uma jornada de jejum em que nós iremos intensificar nas orações e na meditação da palavra. E é muito importante que além do jejum, ou seja, da abstenção de algum tipo de alimento ou de uma refeição da sua dieta, você também cultive a prática de, nesse período, dar mais ênfase ao seu momento devocional, priorizando o tempo de oração e meditação na palavra. E eu quero te encorajar também a procurar diminuir ou até mesmo se abster de assistir televisão, filmes, séries nesse período, para que a sua mente, o seu coração e o seu tempo estejam totalmente focados nesse propósito. Eu creio que esses vão ser dias de mover de Deus, dias de orações respondidas, de direções claras. Por isso, se você ainda não fez isso, estabeleça seus alvos de oração, respostas que você tem buscado, novos dons espirituais que você tem buscado, uma unção fresca do céu. Coloque diante de Deus também os seus desafios pessoais, sua família, seu trabalho, sonhos que você tem. Defina também nesse tempo seus alvos de salvação, os nomes que você vai interceder para que essas pessoas tenham um encontro com o Senhor. Eu creio firmemente que no final dessa jornada, muitos testemunhos vão ser contados. Por isso, entre nessa jornada de verdade, porque ela vai ser um marco na sua vida. Hoje nós vamos meditar no primeiro capítulo do livro Novo de Novo, que é o capítulo Ensina-nos a contar os nossos dias. E caso você ainda não tenha adquirido o seu livro, faça isso hoje mesmo, para que juntos, como igreja, a gente possa ruminar essas verdades espirituais. E como eu disse, o título desse capítulo de hoje, Ensina-nos a contar os nossos dias, na verdade é uma oração que o salmista faz. Ele pede para o Senhor nos ensinar a contar os nossos dias para que nós possamos alcançar coração sábio. E a sabedoria, de fato, é uma chave espiritual para as nossas vidas. Porque a maioria dos nossos problemas, na realidade, são problemas de sabedoria. Sim, porque se nós pararmos para pensar, a verdade é que as pessoas elas não têm problemas no casamento, elas têm um problema de sabedoria. Porque existe algo a respeito da vida conjugal que elas ainda não conhecem. Porque se elas conhecessem, elas não teriam aquele problema naquela área. A mesma coisa vale, por exemplo, para a criação dos seus filhos, para os seus negócios, para o seu ministério. Então, em última instância, todos os nossos problemas, na verdade, são problemas de falta de sabedoria. E é por isso que essa precisa ser uma oração que você faz constantemente, para que os seus olhos sejam abertos, para que o Senhor te dê entendimento, clareza, sensibilidade espiritual e que toda cegueira seja removida da sua vida, assim como eu creio que vai acontecer nesses dias dessa jornada. Mas o que significa nós aprendermos a contar os nossos dias? Não é uma questão de contar as horas, de contar os dias, de contar as semanas, de contar os anos, não é isso. Contar os dias tem a ver com saber discernir a estação espiritual que você está vivendo. Sim, porque a nossa vida ela é feita de fases, de estações, de ciclos. E quando nós temos a sabedoria para discernir em qual estação nós estamos, a gente pode dar a resposta que se espera de nós em cada um desses momentos. E isso é vital para nós termos uma vida próspera, para nós termos uma vida plena, cheia de paz. E veja, existe um princípio espiritual na palavra de Deus, que é um princípio muito poderoso, mas infelizmente também é um princípio muito negligenciado pela maioria de nós, que é o princípio do sábado, que Deus estabeleceu na criação, é o princípio do descanso. Você sabe que Deus ele criou o homem no 6º dia, e então o primeiro dia do homem, na verdade, é o 7º dia, que é o dia do descanso. E isso tem certamente um significado espiritual, porque Deus ele criou o homem em uma obra já consumada. E é por isso que ele poderia descansar naquilo que Deus já tinha feito em seu favor. A promessa de Deus para nós hoje é essa. E é por isso que você hoje pode viver uma vida no descanso. Mas veja, descanso não é a mesma coisa que passividade. Não é a mesma coisa que não fazer nada. Você pode estar trabalhando e trabalhando muito, inclusive, mas você pode fazer isso no descanso, com a sua alma em paz.
Assim como você pode estar há meses desempregado, mas você não está descansando, porque a sua alma está cheia de preocupação, porque você está com medo, porque você está ansioso. Portanto, esse descanso não é algo físico simplesmente, é um descanso na alma, que você experimenta quando você lança sobre o Senhor as suas ansiedades, quando você lança sobre Ele todo o peso, toda a preocupação, toda a angústia. E esse princípio ele é tão importante para o Senhor que Ele quis dar tanta ênfase a Ele e Ele estabeleceu então 3 sábados na Bíblia. E esses 3 sábados apontam para esse período de descanso. O 7º dia da semana, o 7º ano de um ciclo de 7 anos, que é chamado na Bíblia de ano sabático, e o 49º ano em 7 ciclos de 7 anos, que na Bíblia é chamado de ano do jubileu. E o que essas datas têm em comum? Essas datas eram períodos em que as pessoas elas não deveriam trabalhar, nem deveriam se esforçar, elas não podiam trabalhar na terra, nem se envolver em nenhuma tarefa que demandasse esforço, porque eram períodos de descanso. Mas você sabe o que é mais incrível a respeito disso? É que Jesus, Ele mesmo, se torna o Senhor do sábado, e quando nós nascemos de novo e fomos enxertados em Cristo, nós fomos enxertados também no descanso. Aleluia! E é por isso que Deus deseja que você não viva apenas essas datas, o sábado, o ano sabático ou o ano do jubileu. Mas o Senhor, Ele deseja que a sua vida seja uma vida no descanso. Isso significa que hoje Jesus é o nosso sábado, porque Ele mesmo é o nosso descanso. Na Bíblia, o ano sabático era um período em que o povo não plantava. Então aquilo que eles plantavam no 6º ano era o suficiente para eles se alimentarem no 6º ano, no 7º ano e também no 8º ano. Porque como eles não plantavam no ano anterior, consequentemente eles também não tinham semente para semear. Mas por que eu estou falando isso? Qual é a importância ou a implicação espiritual disso? A bênção que eles recebiam por cumprir esse princípio do sábado, do descanso, era tão poderosa que era uma bênção abundante e suficiente para 3 anos, ou seja, era uma bênção tríplice que eles recebiam por cumprir essa promessa, por cumprir esse período do descanso. Então guarde isso. Existe uma bênção para você quando você aprende a descansar no Senhor. Você já percebeu que quando você não aprende a descansar, você se torna escravo daquilo que te cansa? Sim, porque quando você não descansa, por exemplo, em relação à sua vida financeira, você se torna escravo dela. Você não consegue dormir direito, porque você fica pensando o tempo todo nas contas que você tem para pagar. Você não consegue investir tempo na sua família, porque você fica trabalhando sem parar para ganhar mais dinheiro, porque você tem medo de faltar alguma coisa para sua família. Você percebe então que você se tornou escravo do trabalho porque você não consegue descansar e confiar no cuidado de Deus em relação à sua vida financeira. Agora, além do ano sabático, o povo de Deus também contava o ano do jubileu. O povo começou a contar esses anos a partir da Páscoa, quando eles foram libertos da morte e da escravidão. E o ano do jubileu era o 7º ano de 7 ciclos de 7 anos, como eu disse. E era um ano em que o povo descansava, mas não somente descansava como num ano sabático comum, digamos assim. O ano do jubileu era um ano em que o povo festejava as bênçãos de Deus. E também era um ano de perdão e reconciliação. Então esse era um ano em que os escravos eles eram libertos, dívidas que as pessoas tinham, elas eram completamente perdoadas e quitadas. E o que isso tem a ver conosco hoje? Na antiga aliança, o povo vivia essas coisas em um ano, que era o ano do jubileu. Mas hoje, na nova aliança, nós vivemos toda a nossa vida desfrutando desse tempo de perdão, de restituição, de desfrute, de descanso, de libertação. Nós vivemos constantemente debaixo do princípio do sábado, porque Jesus, Ele é o próprio jubileu, Ele é o resgatador, Ele é o descanso, Ele é o nosso libertador. Então perceba como que contar esses ciclos é algo importante.
é cheio de significado espiritual. Portanto, peça sabedoria ao Senhor para que você aprenda a discernir os ciclos e as estações da sua vida, para que você possa dar as respostas que cada fase da sua vida requerem de você. Mas você pode estar se perguntando, ok, pastora, mas como que eu conto esses ciclos? No Antigo Testamento, como eu disse, o povo de Israel começou a contar esses ciclos a partir da libertação do Egito. Mas nós devemos contar esses ciclos da nossa vida a partir de um marco da sua história. Em Jeremias 31, 21, a Bíblia ensina para nós a estabelecer marcos e contar esses marcos. Então, por exemplo, o dia do seu casamento é um marco de um ciclo na sua vida. Quando você começa a trabalhar e a empreender, por exemplo, isso também é um marco de um ciclo na sua vida profissional. O nascimento de um filho é um marco do ciclo familiar. E o primeiro e mais importante marco da sua história que você deve contar é o marco do novo nascimento. Porque a sua vida com Deus, ela só começa de fato a ser contada a partir dessa experiência. Então, contar esses marcos, esses ciclos é sabedoria. Porque às vezes, as frustrações que você tem experimentado são justamente porque você não percebe o tempo que você está vivendo. E aí, porque você espera ter um resultado que ainda não está no tempo de você ter naquele momento, você se frustra. Algumas pessoas, por exemplo, desistem muito cedo, ou elas desperdiçam vários anos da vida delas justamente porque elas não se posicionam corretamente da forma que elas deveriam naquele tempo, naquela estação, naquele ciclo. Por isso, eu quero compartilhar com você a respeito de 7 ciclos, rapidamente. 7 ciclos ou estações. E quando você compreende as características desses ciclos, você consegue dar as respostas certas para a fase daquela área da sua vida que você se encontra. Pode ser que você esteja em um ciclo ou em uma estação no seu casamento, em outro ciclo ou em outra estação no seu ministério, em outra estação na sua vida profissional. Portanto, ter sabedoria para discernir isso é vital para o seu crescimento. O primeiro ciclo na verdade, o primeiro ano desse ciclo é o ano do aprendizado. Você sabe que o primeiro ano de qualquer coisa é um ano de aprender. E sempre é mais difícil, porque é um ano de ajustes, um ano de consertos, um ano em que você vai precisar ter paciência. O primeiro ano não é um ano em que você já vai ver grandes resultados, grandes realizações. É um período de você ganhar experiência. Então eu quero te encorajar, quero te alertar, porque se você não tem essa sabedoria, você espera que o primeiro ano do seu casamento, por exemplo, vai ser um ano de 1000 maravilhas, mas não necessariamente vai ser assim. Por que não? Porque é um período de ajustes. Você não pode esperar também que o primeiro ano de um negócio que você está abrindo, você já vai ter altos rendimentos. Por quê? Porque você precisa ter discernimento para perceber o ano ou o período ou a fase que você está inserido. Porque se você não tem esse discernimento, você se frustra. E você é tentado a desistir logo nas primeiras dificuldades. Então, se você está nesse ano, em algum ciclo da sua vida, que é o primeiro ano, ore pedindo paciência, perseverança e graça ao Senhor. Agora, o segundo ano de um ciclo é o ano do serviço. E esse é um ano de trabalho, é um ano de quebrar pedra, é um ano de investir. Quando se trata do ciclo ministerial, por exemplo, é um tempo de você conquistar o reconhecimento e o respeito das pessoas. Ainda não é um tempo também de grandes resultados. Então não seja imediatista. Agora, você está colocando em prática tudo aquilo que você aprendeu no primeiro ano. Então é tempo de você exercitar aquilo que você aprendeu para que você se torne melhor, para que você avance e para que você cresça. O terceiro ano de um ciclo é o ano da aliança. E esse é um tempo de consolidar aquilo que você já viveu até aqui. Mas para isso, você precisa permanecer. No terceiro ano é um tempo dos relacionamentos serem testados para que uma aliança seja de fato consolidada. Você ainda não vai estar comendo dos frutos, mas é hora de você reinvestir esses frutos, porque eles vão servir de adubo para algo maior que está sendo gerado. Você crê nisso? Então eu quero te dizer, tá difícil no casamento?
Tá difícil no ministério? Suas relações elas estão sendo testadas, mas se você permanecer, uma aliança sólida vai ser estabelecida. Agora, o quarto ano de um ciclo é o ano da oportunidade. Em Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9, nós lemos a parábola que Jesus contou sobre a figueira que há 3 anos não dava nenhum fruto. Então, o senhor daquela figueira decidiu cortar aquela figueira fora, mas o viticultor pediu mais um ano para que aquela vinha ela fosse trabalhada, para que aquela videira fosse trabalhada e ela pudesse dar frutos. Então, o quarto ano é o ano da oportunidade para frutificar, para ver os frutos do seu trabalho chegando. E o quinto ano de um ciclo é o ano da perseverança. É um ano em que você precisa de fato perseverar. Estatisticamente é interessante isso. Muitos casais eles se divorciam no quinto ano do casamento, porque as lutas vêm e muitas pessoas desistem nesse período. Por isso, esse é um ano de definições. Decida de fato permanecer. É um ano que as coisas elas vão ser definidas na sua vida. E creia, no próximo ano você vai experimentar a bênção tríplice do Senhor, porque o sexto ano de um ciclo é o ano da bênção tríplice. No sexto ano, os frutos eles são multiplicados de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária, porque biblicamente, no sétimo ano, o ano sabático, o povo não trabalhava e no oitavo eles precisavam recomeçar. Tem alguma área na sua vida em que você está no sexto ano? Eu quero te encorajar a orar especificamente por isso, para que você desfrute de frutos abundantes nessa área da sua vida. E o sétimo e último ano de um ciclo é o ano do descanso. Talvez você esteja no ano do descanso no seu ministério, na sua carreira. E o que esse ano nos diz espiritualmente falando? Que esse é o tempo de entrar no desfrute, de desfrutar de coisas que você nem vai entender por que você está desfrutando, porque é um ano de favor abundante. É importante então que você perceba qual ano você está em cada ciclo, para que você possa discernir como você deve orar, qual o posicionamento você deve ter e qual resposta você deve dar em cada estação da sua vida, em cada área da sua vida. E veja, quando você chegar no oitavo ano, você vai recomeçar do primeiro, mas agora do segundo ciclo. Mas você não volta mais do mesmo jeito, porque você foi levado para um outro patamar. Você foi colocado em um nível mais elevado, porque você se tornou alguém mais experimentado. Você se tornou alguém enriquecido por Deus enquanto você passava por cada um desses tempos em que Ele te permitiu viver. Eu espero que você tenha sido edificado, abençoada através dessa mensagem. Continue ruminando nesses capítulos, nos acompanhando aqui no seu período de devocional, porque eu creio que ao final dessa jornada nós não vamos estar da mesma forma como nós chegamos hoje. Amém? Continue abençoado.